Olá, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para conversar com você um pouquinho sobre os mistérios da mente e de como é que as nossas emoções influenciam e impactam no nosso dia a dia. Hoje vamos conversar com as mamães e os papais que têm dificuldade de lidar com as crianças no processo de retirada da chupeta. Sei que este costuma ser para algumas famílias aí, para algumas pessoas, uma fase um tanto quanto desafiadora, mas é justamente por isso que eu estou aqui, para poder facilitar para você e trazer uma dica muito prática e muito fácil para você lidar com esse momento com mais tranquilidade. Vamos lá, antes da gente ir para realmente a parte prática deste processo todo, eu gostaria de explicar para você como é que este processo acontece, né? E o que esse objeto em si, o que a chupeta possa significar aí para sua criança. Existem, claro, que algumas teorias, algumas ideias que dizem que a criança tem que tirar a chupeta até determinada idade, ou que passa a ser ruim, né? Ou mais difícil para que ela largue da chupeta depois que ela passa de alguma fase aí específica. Mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito hoje. Eu vou explicar para vocês o porquê, então, que essa dificuldade está aí presente. A chupeta é importante a gente entender que ela é um objeto que a gente chama dentro da psicologia de um objeto de transição. Ela não é um mero objeto. Para algumas crianças, a chupeta ela é um item muito valioso e muito importante, que tem uma ligação muito forte emocionalmente com aquela criança. No que diz respeito a ser um objeto de segurança, a ser um objeto em que ela tem para si como um espaço ali acolhedor e seguro o suficiente para que ela possa então passar a explorar este mundo com mais força mesmo, com mais tranquilidade. Quando ela tá com a chupeta, seja na boca, é claro, ou seja com ela mesma, a gente pode até ver que tem algumas crianças que junto da chupeta costumam ter algum outro objeto, algum paninho ou algum brinquedo que fica junto da chupeta, né, que ela sempre vai estar ali usando ou brincando e mexendo no mesmo momento em que ela tá com a chupeta na boca, que são esses objetos que vão garantir a ela a segurança dela poder vivenciar a sua relação com as outras pessoas que estão no seu meio, né? Ou com as vivências mesmo, com a exploração da vida. Isso faz parte do desenvolvimento. Toda criança tem este potencial de exploração, porque é através disso que ela vai aprendendo, que ela vai criando as suas memórias e as suas vivências. Mas em crianças em que a chupeta tem este apego emocional, esse vínculo muito forte, ela tende a não conseguir então explorar e viver as suas relações com mais tranquilidade no momento em que ela se vê sem este objeto. Então é importante a gente identificar e reconhecer se isso é um objeto significativo para a sua criança, que a gente não simplesmente faça essa separação com muito impacto. Retirar a força, esconder esse objeto, esconder essa chupeta, ou muitas vezes a gente escuta, né, joga no rio, joga em algum lugar, ou dá para a fada da chupeta. Ainda assim, se a gente faz isso de uma forma muito bruta para a criança, isso pode gerar mais um trauma, mais um transtorno, do que realmente ser uma coisa contributiva para essa criança. Nesse sentido, então, vamos agora para a parte prática, como é que a gente pode fazer isso de um jeito mais leve, né? É importante a gente separar a nossa conversa de uma forma bem didática aqui, tá? Mas em duas partes. Numa parte comportamental e numa parte emocional. No que diz respeito à parte comportamental, reconhecer que existe também uma questão que é já de um processo já programado em que a sua mente, a mente da criança já tem estabelecido que quando ela tá com o objeto na boca, então quando ela tá com a chupeta, ela se sente mais segura. E aí isso é um ato um pouco mecânico também. E isso traz também a segurança à medida que a gente desenvolve um espaço seguro para que ela possa ter a independência de pegar a chupeta e de devolver a chupeta nos momentos em que se estabeleceu. Como?
Muito bem, eu tenho um recurso, né, um jeito de fazer isso com as crianças que acabam sendo muito mais leve, muito mais fáceis da gente poder fazer este processo, que é fazendo a constituição de uma caixinha da chupeta. Como é que essa caixinha da chupeta é feita? Você pode pegar, junto com a sua criança, uma caixa do material que você preferir, uma caixa de madeira, de plástico, ou até de papelão, dependendo como for. E reservar um momento do dia para poder sentar com ela e confeccionar essa caixa. Confeccionar, eu digo, é poder enfeitar, poder explicar para ela que essa vai ser a caixa da chupeta dela. Colocar ali desenhos que ela mesma possa estar desenhando em volta da caixa, colar ilustrações dos personagens ou das coisas que a criança mais gosta, fazer com ela ter um momento ali lúdico de confecção dessa caixinha da chupeta e colocar ali, intitular mesmo como a caixinha da chupeta do fulano, do nome do seu filho. Essa caixinha será um ambiente, o espaço no qual ela vai estar armazenando, guardando a sua chupeta e pegando também quando for hora de pegar. Então, uma vez confeccionada essa caixa, a gente vai reservar e neste mesmo momento em que você for sentar com a sua criança para poder confeccionar a caixa, vocês também vão estabelecer a rotina. A rotina nada mais é do que combinados feitos com a sua criança, dentro, claro, da realidade que você vive com ela, em que serão os momentos em que são aceitos, em que está tudo bem ela usar a chupeta. Então, assim, por exemplo, tá tudo bem usar a chupeta depois do almoço, enquanto ela tá assistindo um desenho, ou tá tudo bem usar a chupeta na hora de dormir, antes de dormir, ou depois do banho, ou quando estiver no carro voltando para casa, depois da escola. Estabeleçam dentro da rotina de vocês em torno de 2 ou 3 momentos em que a criança vai poder usar a chupeta. Isso, tendo conversado, sendo combinado, eu sugiro que vocês façam uma espécie de um cartaz, um painelzinho com representações gráficas, então com ilustrações dos momentos em que ela pode usar a chupeta. Então, se a gente decidiu que tá tudo bem usar depois do almoço, no carro na volta da escola e antes de dormir, nesses 3 momentos, então faça agora um cartaz, um painelzinho com ela, ilustrando esses 3 momentos. Se a criança souber ler, beleza, pode colocar escrito, mas se a criança ainda não souber ler, faz a ilustração mesmo. Então faz ali um pratinho de refeição, depois um carrinho, depois uma cama, para ela poder lembrar que são esses 3 momentos que vocês combinaram que tá tudo bem ela pegar a chupeta. Feito isso, combinado sendo feitos, painel ilustrado, a gente deixa então essa caixa num espaço em que a criança possa ter livre acesso. Num local que seja abaixo da altura da criança, pode ser no quarto, pode ser na sala, mas num lugar em que, primeiro, ela vai sentir segurança e ela vai ver que ninguém vai mexer na caixa, que ali é um lugar para ela poder guardar e para ela poder pegar, e que realmente nós, enquanto adultos, vamos respeitar este lugar dela e não vamos mexer, não vamos invadir esse espaço. E aí, dentro então dos combinados feitos, poder deixar que a caixinha esteja ali para que ela vá buscar a chupeta na hora em que possa usar. Se for, por exemplo, no carro, você combinar com ela que na hora de buscar você vai levar a caixa para o carro também. E para que ela possa guardar, então, na hora que não é hora de usar a chupeta. Volto a dizer, a chupeta sendo um objeto de transição e sendo uma coisa que tem um apego emocional para aquela criança, um objeto que tem um apego, ela se sente segura, se ela sabe, se ela tem independência de que a chupeta está num lugar amparado e seguro dentro da caixinha. E que ela pode até eventualmente voltar lá de vez em quando para ver se a chupeta tá lá ou qualquer coisa assim, mas ainda assim, se ela for solicitar você fora dos combinados feitos, voltar e colocar, né, o painelzinho, o cartaz do lado da caixinha, mostrar para ela, ó, nosso combinado é esse aqui. Mostrar para ela que o combinado ali sendo feito, a chupeta tá lá e que não tem nenhum problema, ninguém vai mexer na chupeta. Isso, de um lado comportamental, vai fazendo com que o próprio cérebro se reorganize para ir desapegando um pouco a este movimento um pouco mais mecânico do uso da chupeta estar presente o tempo todo. Isso já vai trazendo um acalento interno
para que ela reconheça que tá tudo bem a chupeta estar um pouco mais distante dela, que ela não precisa estar com ela o tempo todo. E agora olhando sobre o viés emocional, e reconhecendo que isso tem também uma necessidade, né, uma necessidade por trás desse objeto estar com ela o tempo todo, a gente também é importante fazer uma análise nesse sentido para identificar quais são então os disparadores emocionais que essa criança tem na hora dessa solicitação da chupeta. Então, nos momentos do combinado em que ela solicita fora daquilo que foi já estabelecido, é interessante que você pergunte para o seu filho e para a sua filha: mas filho, nosso combinado foi X, né? Foi esse. O que está acontecendo? Por que você quer isso? Pergunte para ela, converse com ela. Ah, não, mamãe, é porque tá muito ruim. Eu não consigo ficar sem ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente trabalhar com base nas emoções, com base naquilo que a gente já conversou alguns encontros atrás, pegando aquelas emoções básicas. Lembrando que a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo costumam ser uma das primeiras emoções que a gente desenvolve quando criança. E quem sabe até fazer um calendário. Eu tenho um calendário também que se você quiser ter acesso, é só me mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais ou entrar em contato comigo que eu encaminho para você esse arquivozinho. Existe uma espécie de um calendário com 30 dias, como se fosse um caminhozinho, em que a criança, à medida que vai solicitando a chupeta fora do horário combinado, a criança pode ir junto com você, é claro, ir até este calendário, ir até esse painel e que a gente possa juntos identificar qual das 5 emoções estão presentes no momento em que ela solicita. Geralmente essas emoções a gente pode ilustrar através de uma cor. Então, dentro deste painel, deste calendário, a gente coloca ali cada emoçãozinha de uma cor, deixar esse painel, este calendário e essas cores também a um acesso fácil para a criança. E na hora que ela te solicita fora do combinado, você ir lá com ela e pintar a bolinha daquele dia com aquela emoção então que está presente naquele momento. Para que no final de um mês a gente consiga ter uma visão um pouco mais geral do que é que está sendo disparador, qual a emoção que está à frente dessa necessidade dela ter a chupeta o tempo todo, para que a gente possa aí sim atuar com mais propriedade em cima de alguma coisa que não está sendo suprida, de uma necessidade que não está sendo ouvida. E uma vez identificada que, por exemplo, então a criança está com medo e que a chupeta está sendo solicitada fora do horário combinado, que a gente possa estimulá-la então, desviando a sua atenção para alguma coisa que seja mais contributiva para ela. De que forma? Através da brincadeira. Bota ela para desenhar, chama ela para brincar de alguma coisa, para jogar um jogo. Eu entendo que essa é uma rotina que demanda um pouco mais de atenção, que demanda um pouco mais de constância. Por isso que eu digo que para algumas situações, para algumas crianças, é importante sim que a gente faça um trabalho terapêutico em paralelo a este processo. Mas ainda assim, você como mãe, como pai, como cuidador, tem todas as condições e habilidades para poder estar fazendo isso com a sua criança em casa, dentro do tempo que você dispõe. Claro que isso tudo a gente faz à medida que a gente vai conseguindo, né, dentro da demanda que a gente tem, e isso varia de criança para criança. Mas eu sei que você sempre faz o melhor que você pode com os recursos que você dispõe. Mas eu acredito que essa possa ser, pelo menos aí, um primeiro passo para estar passando por este momento de desapego da chupeta com muito mais facilidade. Eu espero que você tenha gostado. Este foi o nosso assunto de hoje. Se esse é um tema que desperta o seu interesse e você gostaria de saber um pouquinho mais, eu te convido a me seguir nas redes sociais, @psi.barbarabim. Por lá a gente conversa sobre esses e outros assuntos também. E para qualquer dúvida, para qualquer inquietação, para qualquer questão que você tenha aí de te despertado depois dessa conversa de hoje e queira continuar a conversa comigo, te convido a me mandar uma mensagem também. Estou à sua disposição. A gente fica por aqui e eu te encontro no próximo programa do Além do Divã. Até mais!